Fala DP Conectado, eu sou Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui ao canal. E eu tô aqui pra gente fazer junto um tutorial sobre retificação de GPS. Apareceu um cliente aqui na consultoria que fez o pagamento da GPS, mas o pagamento não deu baixa. E após a análise aqui, nós verificamos que o pagamento foi feito errado, tá? Aqui eu vou te ensinar como é que você pode fazer a retificação, tá bom? Mas antes disso eu queria pedir o seu apoio e a sua inscrição aqui no canal se você ainda não é inscrito. Aproveita e clica no botão aqui embaixo e inscreva-se e também não se esqueça de deixar o seu like. Essa GPS aqui é uma GPS de parcelamento previdenciário. Em consulta aí no processo de parcelamento não teve a baixa do pagamento dessa guia. Então em análise aqui já identifiquei que teve o pagamento errado, tá bom? Eu vou aqui te ensinar como é que você pode fazer para estar ajustando essa guia para que o pagamento seja baixado, tá bom? Existem duas possibilidades de você fazer isso. A primeira é a mais prática, inclusive tem um vídeo aqui no canal ensinando você a fazer, que é lá direto pelo menu de pagamento. Só que nesse caso específico aqui, como é uma GPS de parcelamento, essa GPS ela não aparece lá naquele menu. Aí nesse caso aqui vai ser via processo digital, tá bom? Eu vou ensinar aqui você como é que você faz para abrir o processo, quais documentos que você precisa ter e também como é que você faz para preencher o formulário. Tem que preencher um formulário e fazer o envio desse formulário lá pelo processo e depois aguardar uns dias até a análise e esperar o resultado da análise, tá bom? Então, se você for, deixa eu só compartilhar aqui minha tela com você. Se você for acessar lá no site da Receita no menu de pagamentos, você vai encontrar essa opção aqui de retificação de pagamento de GPS, tá? Aqui ele diz o que é, retifica e corrige pagamentos feitos com erros de preenchimento da guia da Previdência Social. Através do serviço você pode corrigir valores desde que não altere o valor total. Competência, identificador, código de pagamento e data do vencimento. A correção do estabelecimento de uma mesma empresa pode ser feita diretamente pelo sistema, mas a alteração do contribuinte, né, no caso do identificador, precisa ser solicitada por processo digital. Aí aquele de quem pode utilizar o serviço, contribuinte identificado na GPS, e para corrigir o pagamento pelo ECAC precisa ser certificado digital, e aqui ele vai dar as orientações, né, as etapas do processo. Retificação de pagamento, acesse o serviço, selecione o pagamento e preenche corretamente as informações desejadas, tá? Se para retificar for necessário o processo, acesse o canal correspondente abaixo, clique em solicitar serviço, via processo digital, selecione a área de regularização de impostos e escolha o serviço retificação de pagamento de GPS, em seguida inclui documentos necessários em arquivos separados e classifique por tipo, tá bom? Aqui já um detalhe, aqui ele está dizendo para quando você for fazer a juntada de documento lá via processo, você separar por tipo. No exemplo que eu vou fazer aqui, você vai ver que não vai ter necessidade, porque eu já fiz um compilado de todos os arquivos, né, que preciso anexar, e eu vou escolher a opção lá de outros documentos e eu vou colocar ali tudo só de uma vez, tá? Mas lá no processo tem a possibilidade de você selecionar, né, formulário de retificação, aí você anexa o formulário, comprovante de pagamento, aí você anexa, comprovante de identificação, aí você anexa o comprovante de identificação, outros documentos, aí você anexa. Eu vou utilizar a opção outros documentos, eu já fiz aqui um compilado de documentos, eu vou só subir e anexar, tá bom? Como ele mesmo diz aqui, existem dois procedimentos que você pode fazer via o menu de pagamento, de retificação de GPS, lá pelo ECAC, ou via processo digital, tá? Via processo digital vai precisar de alguns documentos, como o formulário de retificação, tá? E também alguns documentos de identificação oficial, tá bom? Olha só, aqui no ECAC, se eu for aqui no menu de pagamentos e parcelamentos, tem a primeira possibilidade, que é via retificação de GPS. Você pode também utilizar esse menu. Na verdade, o ideal é você primeiro tentar fazer por aqui. Já tem um vídeo aqui no canal ensinando você a fazer isso. Eu vou até deixar o link aqui abaixo da descrição, tá? Só você selecionar a competência. Vou botar aqui janeiro de 2021, só para você ver como ele aparece as guias. Seleciona aí o período que você quer consultar. Vai demonstrar as guias. Você vai em visualizar, abrir guia, né? E aqui você pode fazer as retificações, tá? Como nós já lemos lá, só não dá para retificar o identificador, que seria, né, aqui nesse caso, é o CNPJ da empresa. Não tem como retificar por aqui o identificador, mas competência, valores de outras entidades e até de multas, você consegue retificar por aqui, tá? Você também não consegue alterar o valor total da guia, tem que dar exatamente esse valor aqui, tá bom? Então, por aqui seria o processo, né? Você faz as edições, salva, ele já vai retificar. Esse procedimento aqui, se eu não me engano, também só pode ser feito uma única vez, tá? Se deu ruim aqui, aí só via processo digital, tá bom?
O outro procedimento é lá via processo digital, onde você vai ter que acessar aqui processos digitais. A gente ainda vai fazer aqui o passo a passo de como é que você faz processo digital, que nesse caso aqui específico eu vou fazer via processo digital, tá bom? Por que eu vou fazer via processo digital? Por dois motivos. O primeiro é que é uma guia de parcelamento, ela não aparece ali naquele menu de retificação de GPS. E o segundo é que eu vou alterar também o identificador, que foi o identificador de pagamento que foi feito errado nessa guia, tá bom? Então eu vou aqui em solicitar serviços de processos digitais e eu vou seguindo passo a passo, a gente ainda vai fazer junto isso, tá? Ok? Bora voltar aqui rapidinho. Aqui ele diz que para eu fazer via processo eu vou precisar do pedido de retificação do GPS, que é esse aqui. Eu vou clicar aqui para abrir. E os documentos de identificação, tá? Vamos ver primeiro esse formulário aqui. Eu vou explicar para você como é que preenche o formulário. Depois eu vou te mostrar quais documentos você precisa anexar lá no processo, tá bom? Beleza, ele abriu aqui o formulário. Esse formulário é o formulário que eu vou preencher e anexar lá. Quais campos aqui que eu vou preencher? Vou preencher o nome da empresa, o CNPJ, seu CPF, tá? Pessoa para contato, telefone. Aqui no campo, no quadro 2, eu vou colocar os dados do pagamento. Então eu vou colocar aqui o código do pagamento, tá? Eu vou colocar aqui, aqui ele já diz, ó, é o campo 3 da GPS. Aqui eu coloco o identificador do pagamento, tá? Aqui é os dados exatamente como estão no pagamento. Se o pagamento está errado, você coloca exatamente como está no pagamento, tá? Então, o identificador, que é o campo 5, a competência, que é o campo 4, lá da GPS, tá? Então, 3, 5 e 4 da GPS, o valor autenticado, que é o valor que foi pago, o valor total, a data do pagamento e o banco e agência que foi pago, tá bom? Ok? Até aí, a gente vai olhar na GPS ainda essas informações, tá? Aqui em dados a serem retificados é o quadro 3, é onde eu vou preencher apenas as informações que vão ser retificadas, tá? Aqui, se você viu, dá para eu incluir aqui pelo menos 4 guias num formulário só. Aqui eu só vou incluir uma guia, então vou escolher essa aqui, a ordem 1, tá? Esse primeiro D para aqui, o D é como foi declarado ali no pagamento e o para seria a informação correta, tá? Então esse primeiro aqui, essas primeiras 3 linhas é para o tipo 1, 2 e 3. Ele vai dizer aqui o que é 1, 2 e o 3. 1 é o identificador, o 2 é o código de pagamento e o 3 é a competência. Então, nesse caso aqui, eu escolheria o 1 e aqui eu colocaria, né, o identificador que foi informado na guia, o errado, e eu colocaria o certo, que é apenas o que vai ser alterado, tá? Se o erro fosse um erro de pagamento, de valores de pagamento, eu preenchesse do tipo 4 aqui. E aí ele vai trazer os 3 campos da GPS que tem valores, que é o campo 6, 9 e o 10. E aí eu só preencheria aqui qual seria o valor que seria corrigido, né? O que foi declarado é no D, que foi pago, e o correto seria no para. E você só preenche aqui exatamente o que vai precisar, tá bom? Aqui no campo 4 é os documentos que vai ter em anexo. Então eu vou anexar a cópia da GPS, não vou anexar a procuração, vou anexar o documento de identificação e vou anexar outros documentos também, tá? A gente já vai falar sobre documentos, tá bom? E aqui no campo 5 e 6 são assinaturas, tá? Se você for ver aqui no site, ele fala assim, ó, o campo 5 e 6 devem ser assinados, só que isso aqui é para retificação do identificador, né? O identificador seria ali o campo de contribuinte, tá? Que é o caso aqui, só que esse identificador aqui é de parcelamento. Eu coletei algumas informações aqui no grupo de estudos que eu participo com alguns colegas, e uma colega me falou que ela fez o pedido apenas anexando o formulário, não foi preciso assinar e também não anexou nenhum documento, apenas o formulário foi suficiente, tá? Mas nesse caso aqui eu vou anexar o formulário, vou anexar os comprovantes, vou anexar todos os documentos que o formulário pede, tá bom? Para não perder tempo também caso dê algum problema. Só que nesse caso aqui eu não vou assinar o documento, eu vou fazer um teste que ia dar muito trabalho eu enviar esse formulário aqui para o sócio assinar, depois me mandar de volta, ia dar muito trabalho. Então eu vou tentar fazer sem a assinatura, bora ver se passa. Provavelmente vai passar, tá? Então vai assinar aqui nesses 2 campos. Basicamente só isso que eu vou preencher, tá? Aqui na página 2 ele vai dar algumas orientações aqui sobre o quadro 1, sobre o quadro 2, tá? Sobre o quadro 3 e sobre o quadro 4 e sobre o quadro 5 e 6. Aqui ele vai falar sobre as assinaturas e tal, dá uma olhadinha aí que ele vai falar, se deve ser reconhecido e tal. Ele vai dar as orientações aqui sobre a assinatura, você dá uma olhada aí, eu não quero aqui pra gente ganhar tempo, tá? Não vou ficar lendo o que tá aqui, mas você pode dar uma olhadinha aí, certo? Basicamente é isso, tá bom? Então olha só, aqui eu tenho as 2 GPS, tá? Deixa eu abrir aqui. Essa GPS aqui era a GPS que deveria ter sido paga. Aqui é o identificador.
Esse identificador aqui não é o CNPJ da empresa, nesse caso aqui, porque é uma GPS de parcelamento. E foi o único campo que foi preenchido errado. Aqui eu estou com a guia de pagamento, o identificador aqui dela está errado, tá? E é basicamente só isso que eu vou pedir a retificação para que haja a baixa do pagamento. Então eu vou só pegar aqui o pagamento para mostrar uma coisa para você, tá? Então olha só. Aqui no formulário ele está pedindo o campo 3, 5 e 4 do comprovante de pagamento. Né? 3, 5 e 4. Então aqui no comprovante de pagamento tem o campo 3, campo 5 e o campo 4, tá? São os campos que eu vou preencher lá, ok? 3, 5 e 4, ok? São esses campos aqui. O valor total, esse valor total aqui, é o mesmo valor autenticado que você, nesse caso aqui é um comprovante do Bradesco, você vai encontrar aqui na parte inferior a data do pagamento, e esse aqui já é o comprovante de pagamento, então o valor autenticado é exatamente esse valor que está aqui, certo? E é exatamente o valor que vai lá. Então aqui embaixo eu tenho a data que foi pago. Deixa eu só subir um pouquinho aqui. Aqui, o valor que foi, a data que foi paga aqui, tá? Ok? Então ele pede ali o valor autenticado e a data do pagamento, a data que foi paga a guia. E o código do banco, que é o banco Bradesco, e a agência você vê se foi pago pela conta da empresa, você verifica em qual agência foi paga, tá? Aqui o que vai ser retificado só é um, então eu vou pegar o código que está lá, que eu declarei no pagamento, e vou colocar o código correto, tá? Que seria, né, o que está na GPS, o código que deveria ter sido informado, que é esse aqui, tá bom? Se eu fosse ter que retificar algum pagamento que foi declarado, tem o campo 6, 9 e 10, como eu falei aqui, tá? Lá na guia você vai encontrar esses campos também. Ó, 6 é o valor do INSS, 9 é o valor de outras entidades e 10 é juros e multas se houver, tá bom? Basicamente é isso, tá? Então eu vou preencher essa guia aqui e depois eu vou anexar os documentos. Eu vou mostrar para vocês agora quais documentos que eu vou utilizar para essa retificação, tá bom? Com relação aos documentos, aqui ó, se a gente for aqui em documentos de identificação, ele vai ter aqui, né, os documentos necessários para o pedido, identificação e comprovantes. Então o pedido é o formulário que a gente vai preencher, de identificação é o documento de identificação do representante, e os comprovantes é o comprovante, nesse caso aqui, a guia que deveria ter sido paga, correta, e a guia que foi paga são os comprovantes, né, que eu vou anexar ali, certo? Se eu for aqui embaixo, ele vai ter a parte de documento de identificação, e aqui ele vai dizer sobre dados da representação, quando se trata de PJ, ele vai botar aqui, ó, documentos de constituição da empresa, suas respectivas alterações, no caso a última, né, que identifique o responsável pela gestão, exemplo, contrato social, estatuto, ata, o termo de posse, requerimento de empresário, convenção do condomínio e ata de posse, tá? E o documento oficial com a identidade do representante. Nesse caso aqui eu vou ter a ata do condomínio, que é uma GPS de condomínio, e vou ter também um documento oficial, que é o RG lá do representante ali do condomínio, tá? Fora isso, eu vou ter ali os dois comprovantes de pagamento que eu vou incluir também. Pessoal, eu tô aqui já com o formulário já preenchido, tá? E basicamente eu coloquei aqui os dados da empresa, o contato, telefone, as informações do pagamento aqui e o valor que vai ser alterado apenas, tá? Basicamente é isso. De documentos, eu vou anexar aqui cópia da GPS, cópia do documento de identificação do empregador e outros, que no caso aqui é o do condomínio, eu vou botar a ata do condomínio, tá? Eu não vou anexar assinado. Então, quais documentos que eu vou anexar aqui? O comprovante de pagamento, a GPS original, né, que deveria ter sido paga correta, tá? O RG, aqui no caso é o representante do condomínio e a ata do condomínio, tá? Basicamente são só esses documentos que eu vou anexar. O que eu fiz? Eu fiz um compilado desses documentos e eu vou fazer isso agora ali no processo digital, vocês vão acompanhar comigo. A gente vai fazer toda etapa e eu vou só anexar esses arquivos ali, tá bom? Só um detalhe, antes de a gente preencher o processo aqui, você vai precisar de ter o assinador da Serpro instalado aí no seu computador. Na hora de assinar o processo, se você não tiver, ele vai pedir para você instalar. No meu caso aqui eu não tenho, então quando a gente for fazer aqui o procedimento, você vai ver que ele vai pedir para baixar, instalar, e eu vou fazer aqui todo o procedimento, tá bom? Então caso você não tenha, é a primeira vez que você está fazendo, não se esquece que ele vai pedir para você baixar o programa, tá? Bom, então eu vou aqui abrir um processo digital, né? Eu vou aqui no menu processo digital, aqui ele já abriu aqui para mim. Certo? Aí eu vou em solicitar serviços via dossiê, dar uma mensagenzinha aqui, eu vou dar um ok. Aqui deixa eu ver aqui qual é o serviço que eu vou solicitar aqui. Por regularização de impostos, vamos aqui nessa opção. Aqui eu vou botar retificação de pagamento de GPS, tá? Quantidade de GPS, bora ver aqui, que ele vai aparecer aqui, informa a quantidade de documentos a serem retificados nesse processo. Aqui é só um, que eu vou colocar um telefone para contato. Aqui ele dá aqui algumas informações básicas, tá? Eu
solicitar o serviço. O processo foi aberto e aqui ele vai dar uma mensagem: eu desejo solicitar a juntada de documentos a fim de requerer o serviço desejado. A primeira solicitação deve ser realizada em até 3 dias úteis através da opção solicitada de juntada de documentos no meu processo. Aqui eu vou colocar sim, que eu já separei os documentos ali para anexar. Beleza, bora aqui então juntar os documentos, tá? Então aqui eu vou adicionar documento. Eu vou botar aqui, vou escolher a opção de documentos comprobatórios, porque eu fiz um compilado dos documentos, tá? E aqui eu vou botar documentos para retificação. Aqui então eu vou anexar todos os documentos que eu compilei, certo? Basicamente é isso, tá? Você poderia incluir separado, mas aqui eu vou incluir tudo só de uma vez. Escolhi a opção documentos comprobatórios. Basicamente é isso, botei o nome ali, vou salvar. Agora eu vou na opção enviar solicitação. Aqui eu vou baixar o assinador SerPro, para poder instalar ele aqui, para poder te assinar esse documento, tá? Deixa eu baixar ele aqui. Concluída a baixa. Vamos aqui executar ele, vamos ver se a gente consegue assinar esse documento. Basicamente já está instalado aqui o assinador. Vamos ver se a gente consegue assinar agora esse documento, tá? Pronto, já fiz a ativação aqui do assinador. Bora testar novamente. Ó, já assinou automaticamente, né? Então eu vou enviar a solicitação. Vou assinar aqui o certificado. Pronto, ele baixou aqui um recibo automaticamente. Eu vou voltar aqui no menu iniciar de processo, eu vou aqui em meus processos. Aqui ele já está aqui o meu processo, tá? Vou aqui em consultar informações do processo. Então aqui ainda está na triagem, né? Bora aguardar aí para visualizar, tá? Deixa eu voltar aqui novamente. Eu vou aqui nessa parte aqui, bora ver se está tudo certo. Então tá, os documentos tá tudo certo aqui, tá? Agora o que eu vou fazer é só aguardar e ainda nesse vídeo eu volto com o retorno desse processo aqui no que deu, tá bom? 3 dias depois... Pessoal, estou voltando aqui, já faz alguns dias que eu cadastrei o processo, agora a gente vai voltar para fazer a consulta, tá? Para ver o resultado do processo. Eu estou aqui, eu vou em processos digitais aqui na lateral. Já saiu, na verdade, o resultado do processo, ele foi aceito, tá? Eu vou aqui em meus processos, ele já está arquivado, então ele está aqui na aba de inativos. Se eu for ver aqui em consultar histórico do processo, eu vou ver aqui que ele já foi arquivado, né? Ele foi arquivado, demorou aí, eu cadastrei no dia 14 e quando foi no dia 16 já foi resolvido. Então demorou aí 3 dias no máximo 3 dias, que eu cadastrei no dia 14 no final do dia, 2 dias e meio levou para fazer a análise. Ele foi feito o ajuste, tá? Eu vou voltar aqui, se eu for aqui em... cadê? Eu vou aqui em consultar documentos. Se eu for aqui no último, que é o despacho de encaminhamento, tá? Eu já baixei ele aqui, está dizendo que análise e ajustes foram concluídos e foi arquivado o processo. Basicamente é isso. Esse pagamento aqui era um pagamento de parcelamento, então eu já fui lá no menu de parcelamento, que é lá em pagamentos e parcelamentos, parcelamento simplificado previdenciário. Eu fui aqui em consultar acompanhamento do parcelamento e eu já vi que esse parcelamento já foi apropriado, tá? Inclusive eu até baixei aqui, só um instante. Já fiz essa consulta ali, ó, eu já verifiquei que já foi apropriado. Eles ajustaram o número do título, que no caso ali é o identificador, tá aqui, já foi ajustado, os dados da identificação e o data do pagamento e o valor foi apropriado aqui corretamente, situação apropriada. Então o pagamento já foi feito à baixa, tá? Nesse caso aqui, como eu falei, é um pagamento de parcelamento. Esse valor aqui, por exemplo, ele não aparece ali na situação fiscal, por isso que eu tive que consultar lá pelo menu de parcelamento. Só que se você estiver retificando uma guia mensal, por exemplo, e se já foi feito o ajuste da guia, você pode ir lá pela situação fiscal, já vai estar baixado o valor, ou você pode ir lá pelo menu de pagamento, retificação de GPS, você consegue consultar por ali também a GPS, aplica o filtro por competência e você vai ver que a GPS já vai estar ali ajustada, tá? Basicamente foi isso, eu achei que até que foi bem rápido nesse caso aqui, né? 2 dias e meio eles já resolveram essa situação. Se você vai fazer a retificação de pagamento também, faz aí o procedimento, depois deixa aqui nos comentários como é que foi a sua experiência, se deu certo ou se não deu, tá? E só mais um detalhe, caso você tenha alguma dúvida sobre retificação de pagamento, de GPS, de repente você está fazendo a retificação por um terceiro, né? Foi uma retenção de nota, algo do tipo. Se você tiver alguma dúvida, você pode ir na Receita Federal, pedir orientação, você pode abrir um chat aqui da Receita Federal e pede orientação, né?
ninguém nasce sabendo tudo, então você pode fazer esse procedimento de pedir orientação antes de fazer o procedimento. Abre um chat aqui da Receita, pergunta lá, ó, eu tô com pagamento assim, 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 o que eu posso fazer para resolver, e o atendente ele vai te direcionar ali o que você pode fazer para resolver, tá? Para poder você fazer de maneira assertiva, não gastar muito tempo fazendo o processo, dar errado e depois fazer de novo, tá bom? Nesse caso aqui achei que foi bem prático mesmo, via processo digital, e eu espero também que você não tenha nenhum problema caso esteja aqui nesse vídeo e queira retificar também pagamento. Espero que dê tudo certo para você, tá? Lembrando, tem sempre as duas possibilidades, tenta aquela primeira opção, se não conseguir por lá, aí você vai via processo digital, tá bom? Então foi isso, se ficou uma dúvida deixa aqui embaixo, espero que você tenha gostado, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação, deixar seu like, a gente se vê na próxima, tá? Tchau, tchau!